Olá, tudo bem? Nosso assunto vai abordar a Primeira Guerra Mundial. A primeira coisa que precisamos saber é o seguinte: a Europa estava carregada de antagonismos, o que motivou a formação de alianças secretas entre várias nações. A Itália e a Alemanha, que chegaram mais tarde à competição imperialista, reivindicavam uma outra redivisão das colônias. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 a 1918. As causas? Temos tensão anglo-germânica, motivada pelo rápido desenvolvimento da Alemanha após a sua unificação, porque isto abalava a hegemonia inglesa no continente, que significa que uma competição, já que a Alemanha estava melhorando em questão comercial, então ele iria competir com a Inglaterra. Tensão franco-alemã, questões de fronteira que giravam em torno da questão de Alsácia e Lorena, que foram territórios que a Alemanha acabou tomando posse, que era da França. Pan-germanismo, a Alemanha pregava a união dos povos germânicos da Europa Central. Revanchismo, a França queria a desforra contra a Alemanha pela humilhação sofrida em 1870 e reaver os territórios de Alsácia e Lorena. E por fim, a crise dos Balcãs. Em 1808, a Áustria anexou a região da Bósnia-Herzegovina, ferindo os interesses da Sérvia e de sua aliada, a Rússia, desencadeando um importante movimento nacionalista sérvio. Bom, toda essa tensão que ocorreram fizeram com que surgissem alianças entre os países para que a guerra começasse. A Tríplice Aliança, que era formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. E a Tríplice Entente, Inglaterra, Rússia e França. E o estopim da guerra, ou seja, para a guerra começar, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que era imperador austríaco. Ele foi assassinado por um estudante sérvio. A partir daí, os acontecimentos se precipitaram. A Alemanha e a Áustria-Hungria lutariam juntas com os impérios ou as potências centrais e contariam com o importante apoio da Turquia. As potências da Tríplice Entente e a Itália formariam o bloco dos aliados. No último ano da guerra sairia a Rússia e em seu lugar entrariam os Estados Unidos. Etapas da guerra. A primeira etapa ocorreu de 1914 a 1915, que foi chamada de Guerra dos Movimentos. A Alemanha invadiu a Bélgica para penetrar em solo francês. Segunda etapa, Guerra de Trincheiras, que ocorreu de 1915 a 1917. A Itália entrou na guerra ao lado da Entente, em troca das promessas inglesas de receber colônias alemãs na África e territórios ao norte da Itália, sob domínio austríaco. Terceira etapa, marcada pela entrada dos Estados Unidos, de 1917 a 1918. A campanha submarina alemã ameaçava os países da Entente, e uma derrota aliada colocaria em risco os investimentos norte-americanos. No último ano da guerra foram utilizadas novas armas como tanques, aviões, gases venenosos, etc. A Segunda Batalha de Marne definiu o conflito em favor da Entente, com a assinatura do armístice pelos alemães. Então, os países da Tríplice Entente venceram a guerra. Algo muito importante a ser citado, que é o seguinte: a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria e Itália. E no ano de 1917, a Itália
acaba mudando de lado. Então, ela passou a lutar do lado da Tríplice Entente com promessas de terras, né? A Inglaterra então prometeu dar terras à Itália. Então a Itália acabou abandonando a Tríplice Aliança e lutando do lado da Entente. Ainda no ano de 1917, a Rússia deixa a guerra devido à Revolução Comunista. E no seu lugar entra os Estados Unidos, que vai ser então, que vai culminar na decisão da guerra pela vitória da Tríplice Entente. Efeitos da guerra. A mulher passou a ocupar espaço no mercado de trabalho. Houve inflação galopante, fim dos grandes impérios, surgimento de novos países. Os Estados Unidos se tornam uma grande potência. Significa que os Estados Unidos teve de emprestar dinheiro aos países para que os países se reconstruíssem no pós-guerra. Então, passou a ser o credor de todos os países para que eles se reconstruíssem, fazendo com que os Estados Unidos se torne uma grande potência. E a criação da Liga das Nações. Tratado de Paz. A Conferência de Paris e o Tratado de Paz. Em janeiro de 1919, foi feita uma conferência em Paris, de qual participaram dezenas de países, menos os vencidos, de onde surgiu o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes impôs condições humilhantes à Alemanha, como, por exemplo, pagar uma enorme quantia aos países vencedores. A Alemanha teve de devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França. As cláusulas humilhantes do Tratado de Versalhes tornaram-se algumas das causas da Segunda Guerra Mundial. Além do Tratado de Versalhes, foram assinados outros tratados, onde os países derrotados da Tríplice Aliança perderam terras. O acordo na Áustria foi chamado Tratado de Saint-Germain. Na Hungria, fora assinada o Tratado de Trianon. Na Bulgária, fora assinado o Tratado de Neuilly, e na Turquia fora assinado o Tratado de Sèvres. Esse foi o assunto, e você terá de responder algumas perguntas sobre o que fora dito aqui.